Olá, meu amigo, minha amiga, muito obrigado ter você por aí de novo para a gente conversar aqui no canal e agora. E hoje a gente está aqui com uma limitação técnica razoável. Não estou com câmera, estamos em lockdown na cidade, então estou gravando com som ambiente, o que atrapalha um pouco, talvez, né, e com muito menos qualidade do que a gente normalmente o faz, tá? Mas é uma questão de priorizar, né, a segurança. A gente está isolado em casa e, né, datando esse vídeo, né, para quem assistiu fora da data, esse é um momento no qual a gente opta por fazer com os recursos que tem em função, né, da necessidade de trabalho. Está todo mundo aqui envolvido, não tinha como acionar nada que pudesse usar a não ser a câmera do computador, que é o que eu estou usando hoje para gravar e falar com você, e eu espero que a gente consiga. O importante é o conteúdo do que a gente fala. Como sempre, né, se você está chegando por aqui agora, eu quero convidar você, se você quiser, isso ajuda a gente. Eu gostaria muito de ver se a gente chega aí a 1000 pessoas no canal, um canalzinho tão pequeno, né? Se você quiser ajudar, recomendar, clica aí, se torna membro, ativa o sininho, encaminha isso aqui, né, para outras pessoas que possam se interessar. E eu vou de novo explicar um pouco do funcionamento do canal. O canal não tem a finalidade de ser, sabe, o transformador de nada, e a gente está evitando ao máximo possível, dentro daquilo que é limite, né, discutir os temas da atualidade. Eu sinceramente recomendo a você que, você querendo discutir os temas da atualidade, existem fontes fantásticas na internet e seria chover no molhado. E tem analistas muito bons por aí. Eu tenho minhas opiniões, tenho as coisas que eu penso, mas se você quiser saber sobre a atualidade, cara, tem Bob Fernandes, Galãs Feios, GGN, tem o pessoal do Intercept, tem, se você quiser uma coisa um pouco mais de centro, né, e de direita mesmo, uma coisa decente, você tem Reinaldo Azevedo, você tem... Cara, você tem de tudo, tá? A gente não vai ficar aqui repetindo, mas eu estou dizendo para você que Henri Bugalho também, ó, as minhas opiniões não vão muito longe dessas pessoas aí que eu acabei de citar, não, né? E não vou ficar gastando o teu tempo e o meu tempo pensando naquilo que já está evidentemente claro, que a gente está no meio de um colapso terrível, no caso da civilização e do mundo, que é o que a gente vai falar hoje, mas aqui no Brasil acelerado, né? A gente virou ontem. Eu não sei se você teve acesso, mas o jornal, né, o site da Bloomberg, né, colocou um artigo falando do quanto nós estamos sendo bloqueados pelos nossos irmãos latino-americanos, não estou falando só das demais nações do mundo, né, e que nós estamos nos tornando uma colônia de leprosos do século XXI. A mesma coisa que era uma colônia de leprosos é o que está acontecendo com o Brasil. Bom, eu diria que, de um lado, isso é muito consequência de tudo que tem sido as escolhas feitas pela população e pelo governo desse país, das cidades e dos estados. Mas, por outro, antecipa um pouco a crise que vai se tornando cada vez mais global, né, de intolerância e tal. No tema dessa semana, eu vou estar problematizando, no vídeo de hoje, o tipo de situação, o tipo de arrumação civilizacional que nos trouxe até aqui. No vídeo de amanhã, eu vou analisar como é que vive, quais são os princípios que norteiam aqueles que resistem a esse processo civilizacional e que podem nos apontar alguma direção. E no terceiro vídeo dessa série, eu vou estar propondo para você algumas coisas muito práticas, muito simples, muito pontuais, que você pode fazer. Mas já vou te dar uma dica por onde vai. Eu hoje coloquei uma camisa que dessa vez não é da Doppel, e aí é o seguinte, eu não ganho o menor merchan, e no caso aqui eu não conheço, o pessoal da Doppel eu conheço, mas ó, eu não conheço o pessoal da El Cabriton, mas eu queria recomendar muito que você entrasse no site deles, visse as camisetas deles, são muito legais. Eles apoiam uns 600 artistas, segundo eles falam. Uma parte da camiseta vai para o artista que faz a camiseta. E essa camiseta aqui, ó, hoje, né, o Futuro é Coletivo, eu até vou colocar como título de um dos vídeos, né,
O terceiro vídeo, provavelmente, ou o segundo, mas provavelmente o terceiro vídeo vai se chamar O Futuro é Coletivo. E eu estou colocando essa camisa aqui para recomendar a você, um pessoal muito gente boa. Eu recomendo porque a gente tem que se unir nesse momento e agir o mais coletivamente possível, né? E eu estou tentando. Bom, vamos lá. O planeta Terra, esse planeta que a gente habita, é mais que suficiente para todos os seus habitantes. Sejam eles bactérias, fungos, plantas, animais e seres humanos. E a razão para a manutenção da vida e dessa situação que a gente tem aqui no planeta é a própria existência da vida, trabalhando, né, por meio das suas diversas partes para que o todo, né, seja mantido, para a manutenção do todo. Graças a... Eu vou começar por aí, né? Começar um pouquinho de ciência, vamos lá. Graças à nossa atmosfera, né, e ao chamado efeito estufa, e eu queria corrigir uma coisa para você, efeito estufa não é ruim não. Efeito estufa é o efeito que a gente tem da nossa atmosfera retendo parte do calor, parte da energia que a gente recebe da única fonte relevante de energia para o planeta, já que a geotérmica realmente não tem o peso que a energia solar tem, é o Sol. E graças à existência da atmosfera e a atmosfera que nós temos, a gente retém parte desse calor. E uma parte dessa energia que a gente recebe do Sol, em torno de 30%, ela acaba ficando aqui. Porém, se não houvesse vida no planeta, mas houvesse a tal da atmosfera, toda essa energia ia transformar esse lugar num lugar insuportável de se viver. Porque o efeito estufa ia acelerar, isso ia ficar um lugar inóspito, né, para o próprio surgimento da vida. Só que num determinado momento, a vida surge no planeta. Sobre esta origem, não vou discutir. Vou discutir que a vida está aí. E é exatamente a vida que pega esta energia, e tem pego nos últimos 4 bilhões de anos, por meio da atividade fotossintética, e faz duas coisas que são para lá de fantásticas. Né? Ela pega, tendo água, que o planeta tem, nós seríamos uma rocha quente com água fervendo, né, e vários desequilíbrios energéticos, não fosse a vida que faz essa mágica chamada fotossíntese, que é basicamente pegar uma molécula de CO2, duas moléculas de água, quebrar essas duas moléculas de água, jogar fora o oxigênio e criar a unidade básica do básico de todos os compostos orgânicos, que são os carboidratos. Essa atividade é feita à custa, cada operação dessa é feita à custa de um fóton, e isso retém energia. Se você quiser saber como é que essa energia é retida, basta você acender um pedaço de papel, que é fruto da atividade fotossintética, e você vai ver uma luz sair dali quando pegar fogo. Aquela luz é a luz do Sol que estava retida. Você vê a quantidade de energia que uma planta é capaz de... uma alga, né, é capaz de reter. Bom, a começar pela fotossíntese, a gente começa a ver essa energia se movendo em direção ao solo e alimentando e permitindo uma teia de integrações de animais e seres que estão no subsolo e que vão recebendo esse sol líquido que as raízes vão exudando para o solo. Antigamente não se sabia disso, mas o carbono, né, que originalmente está no estado gasoso, ele acaba se solidificando, que é o que você vê, a madeira, a folha, essas coisas assim, e uma parte vira carbono líquido, né, na forma de açúcares e carboidratos que são exudados para a Terra, e esses seres que estão longe da luz do Sol recebem essa energia do Sol, se multiplicam, se alimentam e fazem o quê? Devolvem minerais para essa planta que, né, no processo evolutivo, acabou gerando tudo que você está vendo. Tudo que você está vendo aqui, ó, em torno de mim, eu mesmo, essa camisa, tudo, a tinta, tudo, é fruto dessa atividade fotossintética que vai produzindo uma série de produtos muito interessantes, e que constituem absolutamente tudo que você tem cor, né? E essa atividade dá acesso a gente a cores, a cheiros, a formas, a texturas que compõem o nosso planeta, né? E que acabam por reter, conservar
reservar e distribuir energia por aí. Isso é fantástico. Isso não é feito por nenhum indivíduo, mas por um todo, por um coletivo, por um conjunto da vida que, se estudado parte a parte, nenhum tem a capacidade de fazer tudo o que a gente precisa. A planta precisa do fungo, o fungo necessita da planta, a bactéria está associada com a alga. As coisas são todas associadas e todas complexas, de modo que a gente viva a vida. O planeta, que é uma rocha flutuante no espaço com água em vários lugares dele, né, em vários estados inclusive, né, por meio da vida se torna um lugar abundante, rico, suave para se viver, né, e capaz de sustentar a vida que faz dele esse lugar fantástico. Assim, a vida se autossustenta por meio da entrada da energia do Sol e por esse trabalho coletivo de bilhões e bilhões e bilhões e trilhões de seres integrados numa teia de vida. Nos últimos 9.000 anos, e aí a gente entra no assunto do nosso vídeo, nos últimos 9.000 anos, uma espécie passou a criar condições técnicas destrutivas e o primeiro passo para isso foi a invenção do arado. O primeiro passo nessa direção foi a tal da invenção da agricultura, há 12.000 anos atrás. Quando a gente começou a tecnicamente manipular essa enorme teia da vida, não pela prática de uma agricultura regenerativa, mas pela prática de fazer, cara, eu vou aumentar, eu vou crescer a ganância, eu vou expandir a minha produção, isso foi o início do processo, né, e de movimentar solo em grandes quantidades, de expor o solo ao oxigênio, de mineralizar esse solo, perdendo esse CO2, né, que esse foi o primeiro passo, a gente começou a perder o CO2 que estava retido aqui no solo, mineraliza, as plantas crescem, e isso foi o primeiro passo que aumentou a disponibilidade de minerais, iniciou o processo de grandes migrações e, por fim, né, a gente chega ao ponto de, hoje, usar o sol já não ser o suficiente, o sol captado no processo fotossintético e assim distribuído, como eu falei, mas a gente passou a usar energia fóssil. Ou seja, a gente passou a usar o sol de ontem, o sol do nosso passado, o sol que brilhou aqui há bilhões de anos, milhões de anos, e que está na forma de petróleo, que está na forma de carvão vegetal, e isso faz somente 200 anos. Pois bem, pensando nisso, né, a gente inverteu o padrão de vida do planeta de um lugar, né, que era abundante, suficiente e que enriquecia e incorporava coisas de modo a tornar a vida cada vez mais exuberante, mais bonita, mais variada, mais fantástica, né, a gente passou desse uso do sol de cada dia que nos enriquece para se transformar no que nós temos hoje. Um planeta de pobreza, e aí eu estou entrando no tema direto que a gente vive hoje. Eu quero só que você raciocine comigo que a pobreza que você vê, a miséria que você vê, a extinção que você vê, a erosão que você vê, ela não é natural, ela não é obra do acaso, ela é obra de um processo que vai desembocar naquilo que a gente chama de civilização individualista que a gente vive hoje e que está em colapso. Pois bem, tudo baseado hoje, né, como eu falei, no sol do passado. Primeiro, a gente começou destruindo as matas e as pradarias. Depois a gente foi para a sua escavação. E por fim, a gente vai para a degradação completa de enormes reservas, né, de energia fóssil que estava lá fóssil exatamente para não ser usada, para que a gente pudesse continuar vivendo nesse planeta. E esse uso de energia fóssil, de erosão, de degradação, de destruição de massa gera, né, empobrecimento, envenena os seres que estão vivos, nos adoecem, nos matam e acabam com a base da sustentação da vida, que é o tal do solo. Bom, pobreza e desigualdade não dão conta
acabam se tornando a consequência natural da incapacidade de compartilhar a riqueza que a gente tem nesse planeta. 70 a 80% das pessoas do mundo passaram a viver em centros urbanos nesses últimos 9.000 anos. Então, a primeira coisa que eu quero dizer é que cidade não é um fenômeno recente, é um fenômeno bem antigo, né? Mas ele foi se tornando o lugar de viver de 70 a 80% da humanidade num longo processo que inicia há 9.000 anos atrás. Viver em cidades, que para a gente hoje é uma coisa normal, não é também um fenômeno novo, como eu falei, é um fenômeno que vem aí de uns 9.000 anos. E cria uma cultura de indivíduos, de individualidade, que permite a emergência de indivíduos cada vez mais cheios de direitos e que, por fim, impõe a tragédia que a gente vive hoje, que é a tragédia do individualismo. Pois bem, tudo isso, por mais que seja padrão hoje em dia viver em cidades, não se forma da noite para o dia, como eu falei, é um processo muito longo, né? E é possível afirmar que não se resolve também com um passe de mágica, não vai ser resolvido assim, né? O ponto de partida desse modo de vida de 70%, 80% da sociedade e que não é compartilhado por cerca de 20% da humanidade, eu falei humanidade, né? 70%, 80% da humanidade, que não é compartilhado por cerca de 20% da humanidade, né, se deve à propriedade. Ou melhor dizendo, à apropriação do solo. Primeiro, por pequenos grupos, por famílias, né, por fim, por indivíduos que vão se apropriando, se assenhoreando e se tornando reis, se tornando líderes, se tornando donos de grandes áreas, né? E primeiro, depois nós criamos regiões, depois criamos países, né? Cidades deram origem a países, né? Esses países se dividem em bairros, em cidades, né? Cidades em bairros, os bairros em ruas, a rua em casa, a casa no apartamento, e dentro do apartamento você cria o teu espaço individual. A propriedade de algo que eu digo que é meu e que ninguém se mete aqui é a base de disrupção que vai gerar todo o problema. Eu já estou dando com isso a dica de por onde a gente pode encontrar um escape. Tudo isso acaba, né, esse processo de viver em cidade, de se apropriar de coisas, numa cosmovisão egocêntrica, né, que expulsa pessoas. Porque se todo espaço já não me é suficiente compartilhado com os outros, eu vou apropriar-me de uma área, a área que eu me aproprio, eu expulso. Eu começo expulsando a gente de um determinado território, começo expulsando gente de uma determinada área, de um determinado país, depois eu expulso as pessoas da cidade, do bairro, eu expulso as pessoas do meu quarto. Entendeu? O egocentrismo que você vê ali acontecendo com o seu filho, com quem quer que seja na sua casa, que expulsa você de uma determinada área, na verdade não é diferente, não está desassociado da expulsão que a gente vem fazendo com pessoas, com comunidades, com ocupantes de áreas que nós dizemos, é meu. Disse é meu, vai gerar expulsão, vai gerar migração, vai gerar a morte da esperança. Porque a expectativa crescente é que no meu espaço eu dê conta de tudo. A migração é fruto necessariamente da destruição da terra, da apropriação da terra. A propriedade é o processo pelo qual eu meto uma cunha e me separo de todos. E me separando de todos, eu me separo do todo, aquele todo da vida que eu falei no começo do vídeo. E esse todo me separa inclusive da minha família. A propriedade, ela permite o domínio, a exploração, e logo depois de dominar áreas e explorar áreas, primeiro explorando o solo, dominando água, depois eu começo a dominar a vida, controlar a vida e por fim eu faço isso com pessoas. E isso se transforma na ponta em um direito de propriedade, que me dá o direito de explorar, o direito de usar, o direito de controlar. Eu estou só tentando fazer, como eu sempre faço no primeiro vídeo, uma espécie de problematização. Vamos ver, vem comigo, você vai ver onde a gente vai chegar. Né?
esse direito ele vira um mito que não pode ser desafiado. O direito à propriedade é sagrado. Sagrado por quem, cara pálida? Né? Quem diz que você é dono do ar, que você é dono da terra, dono da água? Como algumas empresas hoje insistem em ter na sua mente que elas podem ser proprietárias da água da chuva. E eu não estou falando bobagem que não tenha acontecido. Se você tem dúvida, vai procurar Cochabamba, crise da água e a apropriação por multinacionais de água da chuva. Se para você soa absurdo, pense quão absurdo soa para alguém de uma comunidade tradicional você dizer que é dono da terra. A terra é de todos. Mas vamos lá, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Né? Essa mitificação acaba sendo justificada religiosamente pela crença em ideologias que a gente cria, liberais, socialistas, capitalistas. Por eu ter o direito de propriedade, vive-se vidas separadas. E isso gera hostilidade, discriminação, acumulação, vulnerabilização do direito ou da possibilidade do outro existir. Quando a gente fica chocado, né, com a hostilidade das pessoas, com a discriminação das pessoas, com a acumulação de poucos, com essa destruição e a vulnerabilidade de populações inteiras, a gente precisa necessariamente voltar e descobrir a origem desse negócio. E a origem desse negócio é a propriedade. Goste você ou não goste. E deste ponto de vista, eu estou dizendo propriedade independente só se é propriedade privada do indivíduo, a propriedade de países, a propriedade às fronteiras, a propriedade de uma determinada nação. O conceito de propriedade pode e deve ser desafiado por um outro conceito que a gente vai trabalhar no nosso próximo episódio. Bom, os problemas que a gente vive hoje, que são basicamente 4, né? Crise de saúde, crise climática, crise econômica e extinção em massa, são 4 grandes problemas que a gente vive no planeta hoje, eles são fruto direto da transformação de territórios em propriedades. O mundo tem territórios, o mundo tem biomas, o mundo tem especificidades. Quando eu me aproprio disso, eu inicio todos esses 4, pode olhar, os 4 problemas é quando um território é invadido para se tornar propriedade ou pelo direito que alguém acha que tem de fazer isso. Bom, instintiva e intuitivamente, muitos desejam vidas mais ou menos comunitárias, às vezes idealizando, né? E são impedidas de florescer por não conseguir se afastar do modelo de propriedade. Porque mesmo a comunidade acaba querendo ser proprietária de alguma coisa, que aqui dentro do meu quadrado eu faço o que eu quiser. Da defesa do indivíduo sobre o todo, como se o direito do indivíduo fosse mais do que o direito do todo. Né? Prova de que as pessoas vão para a rua e pedem o direito à morte hoje em dia. Né? A gente vê isso acontecendo no nosso país direto, gente indo para a rua pedindo o direito de que outros morram, desejando a morte de outros, propagando armamento, propagando doença, propagando tudo que pode. Pois bem, quando a gente vê essa vida, a vida urbana tem esse modelamento e o modo de produção que gasta mais energia do que acumula energia, que é o modo de produção que a gente vê na natureza, nos biomas, e que deveria biomimeticamente nos guiar, isso é a chave daquele comportamento que te agride, da ganância, da destruição, do preconceito, da discriminação. Tudo começa quando eu tenho que fazer uma diferença entre eu e o outro, como não sendo parte de um todo, como nós não fôssemos todos parte de um todo, e mais, não só um todo humano, um todo de toda a natureza, de toda a criação. Pois bem, isso acaba gerando na gente muita frustração, derrota, desânimo. Se 70% a 80% da humanidade vive assim, o que a gente poderia aprender? Que mensagem chega para a gente daqueles outros 20% que não vivem assim? O que a gente poderia descobrir no seu modo de vida, né, que atualmente sofre os ataques mais violentos da história da humanidade,
né, brutais, ataques aqui na América Latina, no Oriente, nas ilhas do Pacífico, na Europa, em qualquer lugar que você for, como dessas mensagens que esses 20% da população humana que não vive desta forma, nós podemos encontrar como um fio de meada que nos ajude a sair da situação presente. No próximo episódio do nosso canal, a gente vai entrar exatamente aí. O que eu queria que ficasse para você de hoje é entender que comportamento que te perturba, da ganância, da destruição, do preconceito, da discriminação, está ligado à cosmovisão que a gente assumiu, em que a gente pode ser proprietário das coisas, que a gente pode assumir as coisas, que a gente pode fazer tudo o que a gente quer, que a gente tem direitos individuais. A finalidade dos vídeos dessa semana vai ser isso. Amanhã a gente vai estudar, amanhã, próximo episódio, a gente vai dar uma olhada em que mensagens e que princípios geram e guiam essas pessoas que não vivem dentro daquilo que a gente chama de civilização, né? Mormente a civilização ocidental, né, capitalista, produtivista, que é praticamente hegemônica no mundo hoje, né? Que mensagem eles nos mandam e como a gente pode fazer, né, um caminho de retorno e, no nosso caso, de sobrevivência de alguns. A gente fala sobre isso no próximo episódio. Eu espero que tenha sido bom para você. Foi muito legal estar contigo. Um abraço. Amanhã a gente continua aprofundando o tema. Enquanto isso, compartilhe, deixe seu comentário, sugira outros temas que você gostaria de discutir por aqui. E lembre-se, no domingo a gente lança o podcast com conteúdo completo da semana. Aguardo você aqui de novo para continuar nosso bate-papo amanhã. Tchau!